E aí, pessoal, tudo bem? Aceita um cafezinho? Ó, deixei uma xícara suja aqui pra você, para que a gente possa juntos tomar aqui um café com Deus Pai. Bom, chegamos finalmente àquele momento do mês de revisitar, repensar nas experiências que passaram. Trata-se do quadro Assistidos do mês passado. dessa vez referentes às experiências que eu tive no mês de março. Estamos em abril agora. Mêsinho bom. Ó, eu vi 7 filmes em março. Tá bom, né? Muito mais que isso é exagero. Em março eu também assisti a segunda temporada de Ruptura, né? Não sei, de repente eu faço um vídeo aí falando de Ruptura nesse canal. De repente deixem aí nos comentários se você estaria interessado nesse tipo de conteúdo. Que mais que eu vi em março? Poxa, vi o Mano Menezes sendo demitido do Fluminense, graças a Deus. A ContraPoints, né? Um dos melhores canais do YouTube aí, a nossa amiga Natalie Wynn, lançou pra gente um longa-metragem, um vídeo de 2 horas e 40. Tô assistindo parceladinho também, mas, como sempre, conteúdo espetacular. Mas bora lá, né? Vamos falar de cinema. O primeiro filme que eu vi no mês de março foi Nickel Boys. Esse foi o último dos indicados na melhor filme que eu assisti. E eu já falei sobre ele. Meu Deus, né? Como pode? Estamos aqui no dia 3 de abril falando do Oscar ainda, mas ok. Eu assisti esse filme por causa do Oscar e eu falei brevemente sobre ele no meu vídeo ranqueando todos os indicados a melhor filme. Mas de repente agora esse aqui é um momento sobre como o Nickel Boys estacionou na minha cabeça. Olha, não fiquei me demorando muito a rememorar esse filme ao longo do mês, mas acho que é o tipo de filme que pode provocar flashes na sua cabeça, assim, né? De novo, pra fazer uma explicação geral aqui, Nickel Boys é um filme que tem um artifício muito claro, né? De ser em primeira pessoa, com algumas trocas, algumas brincadeiras ali em determinados momentos, mas aí você vê o filme pra saber do que se trata. E um menino negro que estamos acompanhando desde a tenra infância aqui, brevemente a gente vê ele crescendo. Ele é vítima de uma injustiça do caralho e vai parar num reformatório que é notório por, caramba, ser muito agressivo, ser muito, criminoso realmente no tratamento daqueles jovens que estão ali. Realmente o que fica desse filme pra mim é, vários momentos de poesia visual, assim. Como eu falei no vídeo em que eu comentei sobre ele tem um final que me deixou um pouco confuso ali, mas depois que eu acho que eu entendi o que aconteceu, eu fui capaz de apreciar bastante. Eu tinha ficado com medo e tinha pensado por alguns momentos que talvez o artifício de estar assistindo um filme que é em primeira pessoa fosse se sobressair ali a história ou a emoção dos acontecimentos, mas rapidamente, e principalmente quando a gente é introduzido a uma outra perspectiva, essa preocupação já se esvaiu e eu só, fiquei absorvido ali por takes lindos, por brincadeiras de perspectiva muito inteligentes e muito interessantes, e por um final que, caramba, um belo filme aí. Quem de repente deixou esse aí passar, mais uma vez, venho aqui dizer que, deu uma chance. É bem interessante, é especial. O segundo filme que eu vi mês passado foi Snack Shack. Esse aqui é uma comédia maluca, e eu gosto muito de comédias malucas, né? Mas esse foi mais um daqueles casos de filme que eu assisto quando eu estou sozinho em casa. Por que eu tava sozinho em casa dessa vez? A Júlia tinha ido pra uma casa de praia com as amigas dela. O que era, amor? Era um feriado? Era um feriadão, né? Feriadão de carnaval, verdade. O carnaval já tava começando o seu crepúsculo ali, já tava esmoecendo, evanescendo, desaparecendo, pra renascer de novo só no ano que vem. Mas eu optei por ficar de bobeira, resolvi não ir junto pra casa de praia lá e ter um dia só pra mim, pra ficar vivendo a solitude, solitário. Nesse dia eu fiz uma beer walk, uma caminhada de cerveja. Eu tinha 4 latinhas de cerveja aqui em casa, botei numa bolsinha térmica, transversal assim, ó, atravessei ela no peito e fui fazer uma caminhada. Botei 2 garrafas d'água também. Fui caminhar até o parque, né? Curitiba, uma cidade, que tem toda uma sorte aí, uma variedade de belos parques. Aí eu entrei no parque, no momento que eu comecei a caminhar dentro do parque, eu estourei a primeira latinha de cerveja. Tava ouvindo a minha playlist de músicas pra ouvir usando 2 óculos. Uma bela playlist, repleta de músicas interessantes.
Aí eu fui caminhando pelo parque tomando minha primeira cerveja. Caminhando pelo parque tomando minha primeira cerveja. Mais ou menos ao final da primeira cerveja, eu achei um banquinho muito belo pra me sentar na beira do lago e ficar observando ali a galera, ficar contemplando o parque, vendo o pessoal fazendo um exercício, vendo as crianças brincando, tomando uma cerveja, ouvindo música e simplesmente assistindo a vida acontecer. O amor e o humor das praças cheias de pessoas. Tá ligado? Porra, maravilhoso. Caralho, na verdade aconteceu um negócio. Enquanto eu tava lá tomando cerveja, eu acho que eu já tava na minha última cerveja, prestes a ir embora pra casa. Aí chegou um menino do nada e começou a conversar comigo, um menino que eu não conhecia. E, porra, ele ficou puxando papo comigo, porque eu tava com a camisa do Fluminense, daí ele começou a puxar papo. Ele falou que ele queria terminar com a namorada dele. Eu falei, tu gosta dela? Aí ele falou, não, acho que eu não gosto mais dela não. Eu falei, cara, então tu tem que terminar, vai ser melhor pra vocês dois, não sei o quê. Aí ele me disse que ia comer caranguejo naquele dia. Eu falei, pô, eu tenho um pouco de preguiça de comer caranguejo, acho que é muito esforço pra pouca recompensa. Ele falou, cara, eu não acho isso não. Eu gosto muito de comer caranguejo, eu acho muito delicioso. E eu falei, tu vai comer caranguejo hoje então? Ele falou, vou, e eu vou comer porque a minha namorada não gosta. Eu falei, caramba, tu vai comer caranguejo como uma forma de vingança? Ele falou, sim, vou comer caranguejo como uma forma de vingança contra ela. Eu falei, beleza, mas termina logo esse relacionamento aí que o bagulho não tá massa, não. Basicamente foi isso, acho que eu me lembro dessa conversa. Aí o garoto foi embora, eu terminei a cerveja e eu fui embora pra casa também. Mas não sem antes comprar um chocolate e um Red Bull no supermercado. Aí eu voltei pra casa, voltei de ônibus, porque eu tava com preguiça de caminhar na volta com 4 cervejas na mente. Aí eu ainda estava sozinho à noite em casa, né? A Júlia voltaria um pouco mais tarde. Aí eu pensei, caralho, né? Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é um tipo de filme que, se você acompanha esse quadro, você já me viu falando de outros filmes que caíram nessa categoria. Estou sozinho em casa e vou dar play num filme que eu acho que, se eu sugerisse pra Júlia da gente assistir junto, ela talvez diria, pô, não tô afim de ver esse hoje. E daí eu pego e assisto sozinho quando ela não tá e peço uma pizza. Então eu fiquei comendo pizza e assistindo esse filme. E daí eu comprei um chocolate e um Red Bull no mercado, porque daí a cafeína do Red Bull já ia me recuperando da cerveja, entendeu? E daí eu tava apto a interpretar, entender e curtir o filme. Aí a pizza chegou e eu dei play no filme. Snack Shack trata-se de... eu não lembro o nome do diretor desse filme, vou botar aqui na tela, mas é do mesmo diretor de um outro filme que eu vi mês passado também e que eu gostei muito mais e que vai estar aqui nessa lista. Mas basicamente, 2 moleques, 2 meninos zarolhos e malucos, 2 adolescentes, estão curtindo as suas férias de verão, só que esses adolescentes eles têm uma particularidade. Eles são trambiqueiros, dinheiristas. Eles estão sempre aprontando uma nova maluquice pra conseguir dinheiro. Eles são meio empreendedores, assim, de um jeito maluco e engraçado. Mas toda vez que eles vão ter um brainstorming, vão discutir as ideias, eles começam a se pegar na porrada, assim, de brincadeira. Aí eles ficam se socando e falando, porra, e se a gente fizesse isso, e se a gente fizesse aquilo? Enfim. Eles têm um amigo que trabalha na piscina pública lá, onde as pessoas curtem o verão, e a cabana que vende doces, vende guloseimas ali, vende lanches dentro da piscina. Se eles conseguirem uma licitação da prefeitura, eles vão poder trabalhar lá durante o verão e ficar vendendo as coisas na piscina, as guloseimas e os lanches. E daí eles conseguem através de muita maluquice, e agora eles são responsáveis pela cabana de venda de lanches da piscina pública da cidade, e esse vai ser um novo esquema, um novo trambique deles pra conseguir dinheiro. Cara, uma comédia muito divertida essa aqui. Caramba, muito legal. Os 2 moleques que são os principais, muito engraçados. Aquele tipo de filme que tem uma energia caótica, assim, sabe? Ele começa muito frenético e daí as coisas vão acontecendo e tu fala, meu Deus, que maluquice. Tem bastante estilo, bastante personalidade e eu realmente achei bastante engraçado. Tem uma hora que um moleque tá bravo com o outro e daí eles começam a fazer os cachorro-quentes lá pra vender pras crianças que estão na piscina. E daí ele tá tão puto que ele pega e escreve fuck no cachorro-quente com ketchup. E daí as crianças acham isso o máximo. E daí a criança vem e fala, olha, se escrever palavrão no cachorro-quente é mais caro? Ele fala, sim, é mais caro, é $1 mais caro. E daí todas as crianças vêm e começam a pedir cachorro-quentes com palavrões escritos. Daí eles estão fazendo o cachorro-quente, escrevendo lá com a mostarda, com ketchup, cu, buceta, piroca, satanás, diabo. Tá ligado? Esse tipo de filme. Bem vulgarzinho, de um jeito divertido. Ele captura um pouco da energia daquelas comédias malucas e meio sexuais do começo dos anos 2000, sabe? Só que, de certa forma, uma atualização daquela vibe. Porque, não sei, aquele tipo de comédia, as piores pelo menos, tem uns momentos que pende pra um lado meio bad vibe, assim, de um jeito estranho. E essa aqui acho que não, acho que nunca pende pra um lado bad vibe de um jeito estranho. Só que do meio pro final, acho que mais pro final do filme,
Acontece uma coisa, e assim, eu não vou falar que coisa que acontece, né? Vocês aí assistam o filme, uma comédia massa, uma comédia maluca. Quem quiser, tiver na vibe de curtir uma comédia maluca, assista essa. Acontece uma coisa que muda abruptamente, assim, a vibe do filme, do nada. E talvez esse seja um problema, assim, sabe? Quando eu assisti, não sei, eu estranhei isso, mas não me incomodou tanto. Mas depois eu tava conversando com meu amigo Leonardo, e ele falou, cara, eu não gostei, parece que o filme vira outro filme, assim, completamente diferente e de uma forma pouco satisfatória. Aí eu ouvi esse comentário do meu amigo Leonardo e falei, você tem razão, acho que essa é uma crítica muito válida. Mas até chegar lá, um filme bem legal, e ainda tem um final bonitinho. Então, quem tiver afim de uma comédia maluca, com uma troca abrupta de vibe e um final bonitinho, Snack Shack, bem legal, tem personalidade, tem estilo. O terceiro filme que eu assisti em março foi Seven, um grande clássico aí, absurdo, de um dos maiores picas de pedra do cinema dos Estados Unidos, o nosso mano David Fincher. Esse é tipo um dos filmes que tá lá no panteão dos filmes de detetive, assim, né? Tipo, porra, filme de detetive, Seven, um dos mais picas, um dos mais memoráveis. E esse filme estava na minha cabeça e estava no imaginário popular, estava na cabeça da indústria, porque fez um aniversário de não sei quantos anos esse filme aí, ele teve um relançamento nos cinemas. E essa é uma das novas tendências da indústria, né? Se não uma das tendências da indústria, como dizem o pessoal lá do Desencontros, no momento em que a indústria cinematográfica não sabe direito para que lado atirar para levar as pessoas ao cinema, uma das apostas está sendo o relançamento de filmes clássicos, né? Se estamos diante do fim do mundo e só conseguimos olhar para trás e ficamos fazendo remakes aí, à torto e à direito, toda hora um remake, um relançamento, um live action, uma maluquice dessas, caramba, não é melhor pegar um filme que o pessoal já gosta lá de trás e só relança no cinema? Pra gente ver agora, pô, mete um 4K aí pra gente. Bota uma qualidadezinha extra aí, sei lá, faz uma coisa diferente. Não sei, eu sou muito da opinião de que já tem filmes demais. A gente podia ficar uns 10 anos sem fazer filme só pra dar tempo de assistir todos que já foram lançados antes. Mas como isso nunca vai acontecer, bom, pelo menos estão botando uns filmes velhos aí pra gente ver no cinema. Legal. Mas eu não consegui assistir Seven no cinema, mas eu fiquei com esse filme na mente, e eu fiquei com esse filme na mente, finalmente, especialmente porque a Júlia, minha namorada, nunca tinha visto esse filme. E eu fiquei muito empolgado, porque eu pensei, caralho, essa aqui é uma das grandes obras do cinema dos Estados Unidos, um dos filmes mais legais que tem aí, e ela nunca assistiu, então eu fiquei empolgado pra assistir o filme pelos olhos dela, assim, sabe? Tipo, poxa, olha aqui, gostaria de te apresentar essa coisa que você nunca viu e que na verdade é bem legal. Só que eu acho que eu cometi um erro, tá ligado? Na verdade eu cometi 2 erros. O primeiro deles é que a gente foi assistir esse filme aqui em casa, jantando, e eu preparei uma comidinha pra gente comer, né? E o que eu fiz pra gente comer? Um macarrãozinho, tá ligado? Um macarrão, um espaguetezinho, não lembro com o que era, mas um macarrãozinho gostoso. Aí demos play no filme e eu tinha esquecido que a primeira morte do assassino é a gula. E ele mata o cara forçando ele a comer macarrão até que as entranhas dele explodam. E daí tem cocô, tem vômito, tem nojo, tem tripas, tá ligado? Não tudo isso graficamente na tela, mas implícito e um pouquinho na tela. E daí a gente comendo macarrão e vendo ali um serial killer que matou o outro, fazendo ele comer macarrão até explodir e morrer. Mandei mal, né? Não foi muito legal. Mas enfim, uma outra coisa é que, assim, eu tava muito empolgado pra que ela visse esse filme e eu dei uma enchida muito grande na bola do filme. E ela gostou, ok, mas é que eu acho que eu enchi a bola de um jeito dizendo, é que tem um final muito surpreendente. Eu acho que ela tava esperando um plot twist daqueles que redefine o filme inteiro, assim, sabe? E eu não sei se Seven tem um plot twist desses. Não sei nem se é um plot twist, eu acho que, assim, a narrativa faz umas curvas abruptas, assim, malucas, e daí o final tem um joguete, uma brincadeira, uma surpresa, mas que não é o tipo de plot twist, sei lá, igual ao do Sexto Sentido, assim, sabe? Aí talvez ela tenha ficado um pouquinho decepcionada porque eu criei essa empolgação e esse foi o meu segundo erro. Digam aí nos comentários qual foi pior, o erro do macarrão ou o erro da expectativa. Seven, pra quem nunca assistiu, é um filme onde o Morgan Freeman é um policial que tá, tipo, à beira da aposentadoria, ele vai se aposentar, tipo, literalmente semana que vem. E o Brad Pitt vai ser a nova dupla dele enquanto ele não se aposenta. E daí esses 2 detetives, um novinho com sangue nos olhos e um que já tá cansado de toda essa merda de viver numa cidade violenta e horripilante,
Ambos se deparam com um novo serial killer que tá assassinando as pessoas com base em pecados capitais. E é um caso cercado de mistério, nunca tem nenhuma impressão digital e as mortes são muito violentas, muito horríveis, com um simbolismo, um significado. E daí eles estão lá, né, tentando investigar e descobrir o que tá acontecendo e... acontecem coisas. Eu não lembrava de algumas coisas desse filme. Eu não lembrava que ele tem uns momentinhos engraçados, assim, numas trocas entre o Morgan Freeman e o Brad Pitt. Porra, dois atores muito maneiros, né? Muito fodas e duas grandes performances de ambos. Mas eu também não lembrava da trilha sonora desse filme. Parece que em alguns momentos ela tá tentando evocar uma atmosfera noir, né? Obviamente. Mas, não sei, ela me caiu meio pulp, assim, sabe? Meio... como eu posso dizer? Um pouquinho canastrona, às vezes, assim, um pouquinho meio exagerada. De um jeito que eu acho que ficou legal, mas na minha cabeça o filme não tinha uma trilha sonora que propiciava esse tom, esse tipo de leitura, assim, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal desse filme é que ele tem, assim, no seu cerne, inclusive a última frase do filme é sobre isso, né? Também não lembrava dessa frase, mas, assim, espetacular. Mas ele tem meio que uma discussão entre maldade e bondade, uma coisa entre... porra, será que a humanidade é ruim? Será que a humanidade é boa? Porque o clima do filme, a cidade onde eles moram, caralho, parece que eles moram em Gotham City, assim, tá ligado? É horrível, é violência o tempo todo, tudo é podre, tudo é sujo, tudo é inescapável, é opressor. E daí dentro disso a gente tem o personagem do Morgan Freeman ali, né? Tentando acreditar, tentando ser bom, tentando lutar, mas, porra, ele tá cansado já, tá ligado? E eu não lembrava, assim, quem não viu o filme, isso não é um spoiler, né? Mas eu não lembrava que o filme terminava com a frase que termina. Termina com Morgan Freeman dizendo... bom, Ernest Hemingway dizia que o mundo é um lugar bom que vale a pena lutar. Pelo qual vale a pena lutar. Eu concordo com a segunda parte. Caralho! Muito pica. Mesmo depois de tudo que acontece no filme, ele chega a essa conclusão, né? Porra, o mundo pode não ser um lugar bom, o mundo é essa porra aqui mesmo de violência, sangue e opressão, mas ainda vale a pena lutar por ele. Tá ligado? E a jornada até lá, caralho, essa investigação no ar ali, feita da forma mais crocante e deliciosa possível, sensacional. Um clássico aí, né, do cinema dos Estados Unidos, dá pra dizer, né? Quem não viu Seven ainda... pode assistir. Outra coisa que eu acho que esse filme fez, não foi Seven que inspirou Jogos Mortais? Com certeza foi, né? Tem muito de... principalmente no primeiro Jogos Mortais, tem muito de Seven, muito desse clima. É um exagero a mais ali, né? Claro, com a violência, um terror, né? Baixo orçamento e tudo mais. Mas, tá ligado? Tem esse paralelo. Então, mais uma coisa boa de Seven aí, né? Nos entregou uma das novelas gore mais divertidas do cinema. Jogos Mortais, baseado nele. Caramba, tudo de bom. Seven tem o Kevin Spacey também, né? Kevin Spacey. Bom, o quarto filme que eu assisti foi A Real Pain, A Verdadeira Dor. Esse também estava indicado ao Oscar, né? Inclusive ganhou o... como é o nome dele? O Kieran Culkin, o irmão do Macaulay Culkin. Ele ganhou o melhor ator coadjuvante por causa desse filme, né? Mas eu tinha ficado com esse filme na mente, parecia um filminho interessante, filme de ver o ator atuando, filme simples, historinha direto ao ponto. Aí, num dia, numa noite aleatória, eu falei, vamos ver esse filme, a gente viu esse filme. E ele é legalzinho. A Verdadeira Dor acompanha dois primos que são judeus e estão se reencontrando para uma viagem onde eles estão... passeando por lugares da Polônia relacionados à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto, meio que numa ideia de se reconectar com as suas raízes judias e também reconectar-se um com o outro ali, porque eles tinham uma relação muito próxima, foram ficando distantes e, claro, né, é o tipo de jornada onde a ideia também é que os personagens se reencontrem consigo mesmos. Esse filme é dirigido pelo Jesse Eisenberg, né? Acho que é o primeiro filme que ele dirigiu e escreveu. Legal, um bom começo de carreira aí pra ele. Eu não achei nada espetacular, não achei nada maravilhoso. Como eu disse, é um filme legalzinho. Tem alguns truques que esse filme tenta usar nessa vibe, né? É um filme de reconexão, uma jornada ali deles.
é um filme de ver o ator atuando, tem bastante espaço pra isso, tem aquela escrita engraçadinha, espertinha, assim, sabe? Todos os recursos um tanto quanto manjados, um tanto quanto batidos, e acho que talvez o meu maior problema com o filme seja que não necessariamente ele tem maneiras de fazer com que esses recursos batidos sejam seus ou sejam especiais à sua maneira. Não sei, isso até acontece às vezes. Acho que a performance dos dois atores principais, um deles, o Jesse Eisenberg, né, que escreveu e dirigiu o filme, e o outro, o Kieran Culkin, que ganhou um Oscar, né, caralho. Talvez a atuação e a relação dos dois seja a coisa mais interessante, mais especial do filme. Acho que sim. Principalmente o Kieran Culkin tá bem engraçado, bem maluco nesse filme, né? Eu também acho que o roteiro e alguns diálogos, assim, consegue encontrar bastante valor num constrangimento, numas situações ali meio, tipo, desconfortáveis, constrangedoras, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Eu acho que é um filme que almeja encontrar a humanidade desses personagens e a humanidade daquelas situações, né? Os erros das pessoas, a capacidade de perdoar erros, se reconectar com as pessoas, se reconectar com as suas raízes históricas e tudo mais. Num filme que tá todo o tempo buscando a humanidade, eu acho que esses recursos batidos e tudo mais, não sei, muito mais do que a humanidade, eu encontrei pura e simplesmente um filme legalzinho. Mas eu fiz todo esse comentário pra dizer que esses momentos de constrangimento e desgaste, eu acho que esses são os momentos em que o filme mais sinceramente se aproxima de uma humanidade, tá ligado? Enfim, não é nada espetacular, mas é um filminho bacana, legal. A Verdadeira Dor. Quem não viu e quiser ver, pode assistir, tá liberado. Bom, aí o próximo foi o melhor filme que eu vi em março. Talvez o melhor filme que eu vi até agora, em 2025. E olha que os próximos 2 filmes depois desse são clássicos aí do cinema. Um deles, meu Deus, um dos clássicos que tem o seu pinto mais chupado pelos chupadores de pintos cinematográficos. Mas caralho, mano, não tem jeito. O melhor filme que eu vi até agora em 2025, um filme que me deixou obcecado, eletrizado, apaixonado. Dinner in America. Caralho, cara, sério. Esse filme não saiu da minha cabeça até agora. E eu tô falando pra todo mundo assistir esse filme. Se alguém assistir esse filme e falar que não gostou, eu vou ficar... Não vou ficar nada, pode não gostar, assim, tem bastante coisa pra não gostar. Só eu fiquei obcecado mesmo. Mas assim, deixa eu dar a sinopse primeiro e depois a gente vai elaborando ali o que acontece. Em Dinner in America, a gente acompanha um garoto punk que está sempre revoltado, está sempre puto com a vida. E a gente vê ele caminhando com passos duros em direção... a violência, a agressividade, a maluquice. E é um filme que se passa numa cidadezinha pequena ali dos Estados Unidos, onde é estabelecida muito uma ideia de, o típico subúrbio americano, onde do nada a gente tem esse punk maluco subvertendo tudo e cometendo atrocidades. Só que ele começa a se relacionar com uma menina que é, fruto desse subúrbio americano preservado e reservado, e ela é uma menina diferente. Todo o pessoal da escola dela fica chamando ela de retardada o tempo todo, ela sofre bullying, mas ela não tá nem aí pra nada, ela tá vivendo a vidinha dela, curtindo as coisas dela, e do nada essas duas figuras improváveis se encontram e começam a viver um romance. E a gente entende que esse filme, na verdade, é uma comédia romântica extremamente vulgar e violenta e agressiva, e surpreendentemente muito fofa também. A primeira palavra que me vem à cabeça pra descrever esse filme é realmente vulgar. Mas o interessante é o que ele faz com essa vulgaridade, né? Pra onde que vai tudo isso? O nome ser Dinner in America, o nome de uma das músicas que o garoto punk toca com a sua banda lá, né? E é uma música que pega isso, né? O jantar americano típico ali, aquele momento que a gente vê em 1 milhão de filmes, né? Os personagens vão se reunir ao redor da mesa ali, ficar conversando. Aquela janta nos Estados Unidos que é mais cedo, sabe? Ainda tá de dia, os caras estão jantando já. Que a gente vê aí em todos os filmes. Esse momento tão família nuclear, esse momento tão conservador, tão típico, tão representativo, tão simbólico de repente até um sonho americano, pegar isso e subverter. Transformar isso num show de vulgaridade, violência e agressividade. E eu acho essa ideia muito interessante. Principalmente pelo viés da comédia, porque é um filme muito engraçado. Sério, eu não lembro a última vez que eu dei tantas gargalhadas assistindo um filme. Eu e a Júlia, a gente ficou eletrizado por esse filme. Cada nova cena era uma nova gargalhada maluca, absurda, assim, porque era tipo...
Que porra de filme é esse? O que está acontecendo? O que os caras estão botando na minha frente aqui? Mas tudo isso apontado pra essa subversão, pra essa acidez, pra essa maluquice. O filme começa e termina com comida, né? Mas em situações absurdas. Mas é aquela coisa, né? A imagem inicial é comida e daí a gente vai pra esse tema de jantar na família tradicional americana. E daí a última imagem do filme é a comida de novo, depois de tudo aquilo pelo que a gente passou ao longo do filme inteiro. Outra coisa a se elogiar muito são os dois personagens principais. Caralho, que romance maravilhoso, assim. É vulgar, é absurdo, que eu tô repetindo a palavra vulgar 1 milhão de vezes aqui, mas é muito fofo, é muito genuíno, é muito especial. A gente vai se conectando com eles ao longo do filme e quando chega no final, meu Deus, eu tava vendido, eu tava rendido, eu tava ali com eles, eu tava ali dentro. É legal porque parece que a menina é a única pessoa no filme que não tá nem aí pra o quão agressivo, o quão rude, o quão violento é esse personagem do garoto punk maluco. Parece que ela é o antídoto pra ele. Mas não de um jeito tipo... e o cara é uma besta enjaulada e daí ela é a única que consegue acalmar ele, não sei o quê. É muito mais especial e genuíno e honesto do que isso. Mas ainda tem um pouco disso, tá ligado? Eu acho que boa parte do que me fez a todo momento ficar me perguntando que porra é essa? Que porra de filme é esse? É o fato de que ele toma escolhas muito pouco convencionais, na maioria das vezes. Mas até os momentos em que ele pende pra lados um pouco mais convencionais, coisas que você já viu em 1 milhão de outros filmes, eu acho que ele faz isso mantendo a honestidade, o carisma e o caráter especial daqueles personagens e, de novo, encontrando o absurdo das situações de uma forma muito particular. Não tenho elogios o suficiente pra descrever o quão eletrizante foi a minha experiência com Dinner in America. Pura e simplesmente é um filme que, assim que terminou, eu tava com a sensação de que é daqueles filmes que eu posso assistir 1 milhão de vezes sem enjoar, assim, sabe? O último filme que tinha me dado essa sensação era aquele The Holdovers, do outro Oscar. Me deixou com a sensação de que eu podia assistir ele em todo o Natal. Quando eu assisti aquele Almost Famous, que acompanha uma banda de rock fazendo turnê, e daí tem um menino indo junto com eles, ele se apaixona pela menina. Quando eu terminei de ver Almost Famous, terminei com aquela sensação gostosa de que eu podia ver esse filme eternamente e nunca ia enjoar, podia reassistir 1 milhão de vezes. Eu tenho isso com Boyhood, eu tenho isso com vários filmes, e Dinner in America entrou pra essa categoria muito específica. Eu amo esses personagens, eu amo as músicas que eles compõem. Cara, tem uma música nesse filme, é sobre o romance deles ali. Essa música tá muito na minha cabeça, eu fiquei ouvindo ela várias vezes depois do filme também. Vários elementos que me dão a vontade de rever esse filme até o fim dos tempos. Dinner in America, nota 10. Assim, sem choro nem vela, sem meias palavras. Sensacional. Fiquei apaixonado por esse filme. Se você assistir e não gostar, é um direito seu. Tudo bem. Mas não me conta que você não gostou. Me preserve. O penúltimo filme que eu vi mês passado foi Eyes Without a Face. É de 1960. Um filme francês. Ele é meio suspense, meio terror. Acho que dá pra chamar de terror, né? Não dá? Esse é meio que um filme de cientista maluco que está tentando conseguir um novo rosto pra sua filha que sofreu um acidente e agora está deformada. E é isso, é uma história bem simples, assim, de pegar um rosto e botar no outro. Só que nessa história muito simples a gente vai vendo ali, né, ela ser elevada por esse climinha de filme antigo, gostoso, mas principalmente por uma fotografia implacável. Esse era um daqueles que tava na minha watchlist há muito tempo. Eu gostei, achei um filmão bem maneiro, mas a história, ela é bem simples, assim, sabe? Ela é muito direta e reta, muito direta ao ponto. A história é básica, o que eu descrevi aqui da história é isso. Agora, o aspecto visual, a fotografia, esse é daqueles filmes que você pode fazer uma brincadeira, assim. Vamos brincar de tentar achar um frame feio nesse filme? Acho difícil. Caralho, a cada momento, cada hora que trocava o quadro, trocava a cena, eu ficava meio que mesmerizado, assim. É daqueles filmes hipnotizantes. Nas coisas mais simples, pode ser só um carro estacionando, mas ele vai estar sendo estacionado da forma que a composição vai estar muito agradável ao olhar, muito perfeita, muito meticulosa. Parece que cada segundo desse filme tem muito cuidado na apresentação, tá ligado? E é muito especial assistir esse tipo de filme. Mas para além desses dois aspectos, eu acho que também me chamou bastante atenção um final bem poético. Os últimos momentos, a última ceninha daquele filme tem a intenção fílmica, cinematográfica de capturar um sentimento de liberdade, e eu acho que o faz de uma forma
muito poética e de uma forma meio agridoce, que talvez, tirando a fotografia em si, tenha sido a minha coisa favorita do filme. Uma boa assistida, uma boa experiência, valeu a pena. Bom, e pra concluir, o último filme que eu vi mês passado, veja só, vem o comentário do filme com uma propaganda. Foi um filme que fez parte de um novo quadro que foi lançado para os meus apoiadores. Você sabia que eu tenho um Apoia-se? Com R$5 ou R$15 mensais, você pode fazer parte desse clubinho aí dos meus apoiadores, que tem acesso a conteúdo extra. E eu lancei com eles lá no mês passado um clube de cinema, intitulado Clube de Cinema Todos os Filmes do Mundo, onde a cada mês eu vou selecionar 3 filmes dentro de algum tema. Os apoiadores vão votar qual vai ser o filme escolhido, e o escolhido vai ser assistido por quem tiver tempo de assistir e debatido por todos nós em uma live. Se você quer fazer parte desse clube, assina. Primeiro link aqui da descrição, venha conosco. E o mais votado foi Vértigo, do Alfred Hitchcock. Filme de 1958. Caramba, os caras faziam filme lá atrás, né? Esse filme se passa em San Francisco, Califórnia, e nós estamos acompanhando um detetive que está se recuperando de um acidente e é contratado para um trabalho peculiar, que é seguir uma mulher que o seu marido contrata ele, né, para seguir essa mulher, mas não para ver se ela tá traindo ele, mas porque ele acha que essa mulher tá sendo possuída e assombrada por um fantasma. E a gente vê esse detetive traumatizado correndo atrás dessa mulher pela cidade, tentando solucionar esse mistério, mas reviravoltas implacáveis tomam conta da narrativa e a gente fica de queixinho caído. Vou fazer uma análise mais básica aqui, né? A gente fez análises muito brincalhonas, a gente ficou interpretando todas as cores do filme lá na live com os apoiadores. Foi bem divertido, inclusive eu usei o hino do Fluminense pra interpretar as cores e o que elas significam dentro do filme. Olha só, esse tipo de análise de Vértigo você só encontra lá no meu Apoia-se. Esse é um filme que estava na minha mente porque, principalmente o professor Felipe Leão, do Desencontros, ele tá sempre dizendo que esse aqui é um dos maiores clássicos do cinema, talvez o melhor filme já feito, que todo filme depois de Vértigo é um remake dele. Caralho, né? Muita expectativa, muita pressão. Meu Deus, vou ver um filme que é um clássico magnânimo aí da história do cinema. Só que é sempre importante lembrar que quando você vai ter esse tipo de experiência, você não tá assistindo a história do cinema. Talvez, né? Dá pra se dizer que, você tá vendo a história diante dos seus olhos. Mas, muito mais diretamente e simplesmente, você tá tendo uma experiência com um filme. Eu não tô assistindo a história do cinema, eu tô assistindo um filme. E a minha experiência com esse filme foi muito boa, mas não foi espetacular. Eu acho que eu resumiria dizendo que esse é o terceiro filme que eu já vi do Hitchcock. Eu vi Psicose, Janela Indiscreta e Vértigo. Facilmente Vértigo foi o que eu menos gostei, tá ligado? Tem uma reviravolta um tanto quanto macarrônica ao final do filme que, não sei, me caiu como pouco satisfatória, mas é muito natural, né, que a solução do mistério seja menos satisfatória do que a construção do mistério em si. Porque a delícia do mistério é não saber. A partir do momento que você sabe, vai perdendo um pouco da graça, um pouco da energia ali, né? Não sei, pra mim perdeu bastante da graça. Mas assim, da mesma forma que eu falei do Eyes Without a Face, esse aqui é daqueles que dá pra brincar. Pode tentar encontrar um quadro feio nesse filme, vai ser difícil. A fotografia é implacável, a todo momento a gente tá vendo o fino da bola. Tudo muito meticuloso, pode ser um carro estacionando, você vai estar vendo aquele carro estacionando da forma mais fotograficamente deliciosa possível. E com muito simbolismo ali por trás, né? Tem um momento em que a gente tá vendo, assim, é o mesmo ator de Janela Indiscreta, e é engraçado que aqui, de novo, ele tá nessa posição de voyeur, né? Porque no Janela Indiscreta ele fica observando a vizinhança com a câmera dele lá, bem fofoqueiro, né? Bem xereteiro, bem boca de sacola. E daí agora aqui no Vértigo ele é contratado pra seguir a mulher. E daí ele fica seguindo ela, e de novo tem essa vibe de voyeurismo com esse mesmo ator. E tem uma hora que a gente tá olhando ela olhar pra um quadro. E daí diante de mim o filme é um quadro, e eu tô vendo esse quadro onde esse cara tá vendo essa mulher ver um quadro. E daí eu vi alguém falando assim, isso aí é o cinema resumido. Isso é implacável, isso é fenomenal. Pô, posso olhar pra esse tipo de comentário e falar, que massa, mano. Verdade, tá certo.
E quando eu digo que eu não tô assistindo a história do cinema, eu tô tendo uma experiência com um filme, eu não quero que isso pareça uma desculpa pra ser anti-intelectual, tá ligado? Porra, eu quero ler textos, eu quero assistir vídeos que me expliquem a importância, a relevância desse filme, e talvez isso contribua pra minha experiência numa próxima assistida. Posso enxergar coisas que eu não enxerguei, de repente eu vou gostar mais, de repente eu vou gostar menos, quem sabe? Mas nessa primeira assistida, maneiro. Eu achei que ia ter mais vertigem, tá? Porque o nome é Vértigo. Eu achei que ia ter mais brincadeiras com esse medo da altura ali. Acaba sendo um recurso narrativo mais pontual, eu acho. Porra, e tem uma cena, um momento de delírio do personagem, que ele tá sendo assombrado pelo espectro da morte. Quando acabou, eu fui obrigado a falar em voz alta. Que massa. Um bom filme, um filmaço, dá pra dizer aí, né? É muito importante. Vou dar mais uma pesquisada sobre e daqui a uns anos eu assisto de novo. Basicamente é isso. Quem quiser ouvir mais comentários sobre isso, assina o meu Apoia-se lá, né? Porque a live fica disponível pra ouvir depois e você pode participar dos próximos encontros do Clube de Cinema Todos os Filmes do Mundo. É isso, pessoal. Esse foi o meu mês de março, cinematograficamente falando. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, assina o meu Apoia-se se tiver interesse. Deixa aqui nos comentários se você já viu algum desses filmes, se você ficou interessado em ver, assista Dinner in America e me conte depois se você ficou tão eletrizado e obcecado quanto eu fiquei. E é isso, um beijão e até a próxima.